Bom dia a todos, meu nome é Lara, eu sou estudante do terceiro ano de fisioterapia da Universidade de Araraquara e hoje queria lembrar vocês, para que vocês não esqueçam que durante a aula irá aparecer uma palavra-chave e é muito importante que vocês anotem para poder contar presença no final. Hoje iremos para mais uma aula maravilhosa com a professora doutora Karina Gramani, que temos a honra de recebê-la no nosso primeiro congresso digital e 17ª jornada de fisioterapia da Universidade de Araraquara. A professora doutora Karina, ela é graduada em fisioterapia pela UFSCar, com ênfase em traumato ortopédica pela FAMERP. Ela tem mestrado e doutorado pela UFSCar, especialização interdisciplinar em saúde pública pela USP e pós-doutorado em ciência do movimento pela Unisul. Ela é membro de referência do atendimento interdisciplinar em dor da UFSCar, é membro associado da IASP e da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Ela tem experiência em fisioterapia musculoesquelética e gerontologia. E hoje o tema da aula dela será atuação da fisioterapia no envelhecimento, dor crônica e prevenção. Diante disso, eu passo a palavra para a professora doutora Karina, para que ela compartilhe conosco seus conhecimentos e experiência deste tema. Professora, mais uma vez, é uma honra tê-la conosco e eu tenho certeza que vai ser uma excelente aula de aproveitamento maravilhoso para cada um de nós. Bom dia, Lara. Muito obrigada pelo convite. No seu nome, da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de parabenizá-los, os alunos e os professores, por esse esforço de continuar fazendo a jornada e de fazer esse ano uma jornada digital. Vai ser um prazer estar com vocês. Eu espero que seja um pouco doloroso, menos doloroso. Bom, então, boa aula a todos e fique à vontade, professora. Obrigada. Vocês estão vendo, Lara, já os slides? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, da atuação da fisioterapia no envelhecimento, e especificamente na dor crônica e na prevenção, a importância da prevenção com a dor crônica, né? E o que eu queria mostrar para vocês, sempre lembrando qual o objeto de estudo da fisioterapia, né? Então, é claro que vocês sabem que o nosso objeto de estudo é o movimento humano, né? Mas, em segundo lugar, eu falaria a dor, né? Então, a importância da gente atuar como fisioterapeutas, né, com o movimento para prevenção e tratamento de dor. E para a gente poder, né, fazer uso desses objetos de estudo da fisioterapia, é muito importante que a gente entenda o conceito de dor, as neurociências da dor, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia na prática clínica, né? Então, por que, né, estudar dor, gente? Ah, mas Karina, você é da dor musculoesquelética, você é da área musculoesquelética, eu vou seguir respiratória. A gente tem vários tipos de dor, né? A dor visceral, a dor aguda, a dor crônica, a cefaleia, a dor de cabeça, a fibromialgia, a dor orofacial, a lombalgia, a dor no pós-operatório, dor na cervical, cervicalgia, neuropatias, dor fantasma, dor oncológica, dor reumática, dor pélvica, dor pediátrica, dor referida, dor no esporte e dor no idoso. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, independente da área que vocês possam seguir depois de formados, né, na prática clínica de vocês, o conhecimento da dor é importante. Então, olha, Karina, eu vou fazer desportiva. Vocês vão lidar muito com a dor no atleta, né? Karina, eu vou seguir pediatria. Por que a gente não pode olhar, né, para a criança que sente dor também? Né? Assim como na área hospitalar, pós-operatório, para quem vai seguir a área de oncologia. Então, independente da área que vocês vão seguir, né, a dor vai estar presente. Então, por isso que é importante que a gente entenda o conceito de dor na formação profissional, tá? Fresquinho para vocês o conceito de dor da IASP, né? Saiu, foi revisado agora em 2020, isso para a gente é muito importante. Então, a dor, de um modo geral, é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável,
associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real e potencial. Isso é importante porque foi revisada esse ano, né, por um conjunto de especialistas em consulta aberta desde 2018 pela IASP, é a Sociedade Internacional para Estudo de Dor, né? A gente tem um braço da IASP aqui no Brasil, que é a SBED, a Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, e essa revisão veio agora, né? O que mostra para a gente, principalmente, né, essa questão de que a dor, ela é uma experiência, né, sensitiva e emocional desagradável, né? Ou ela pode ser semelhante àquela que existe, tendo ou não uma lesão tecidual. Isso é importante. Nessa nova revisão da IASP, o que é importante vocês conhecerem são as notas complementares, que para minha área da gerontologia foi muito importante, né? Tanto no atendimento interdisciplinar da dor, de modo geral, como para a área também da gerontologia, porque além da IASP focar que a dor, ela é influenciada por essas experiências pessoais e que a gente tem graus diferentes, né, biopsicossociais, ela trouxe que a gente vai aprendendo esse conceito de dor ao longo da vida, isso não pode ser ignorado no tratamento, né? Então, que a gente tem que respeitar essa experiência anterior do paciente antes dele chegar na nossa clínica, né? E que a gente pode, né? A dor, ela cumpre um papel adaptativo e muitas vezes ela tem um efeito adverso, né? Que vai atingir diretamente a qualidade de vida. Mas para a minha área da gerontologia, né, e para a área da população mais vulneráveis, é muito importante a sexta nota, que diz que a descrição verbal é apenas um comportamento para expressar a dor. Isso eu queria que vocês guardassem muito, porque a gente vai falar mais para frente. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade do ser humano ou de um animal, porque o conceito é geral, então inclui a dor nos animais, de sentir dor. Então, isso é muito importante que a gente lembre disso, né? Quando a gente está trabalhando com populações vulneráveis ou quando a gente está, por exemplo, na área hospitalar. Tá bom? E para vocês, eu acho que o mais importante é entender a diferença de nocicepção e dor, tá? Então, nocicepção, ela é diferente de dor, né? Nocicepção está ligada a uma informação de perigo, né? E dor, ela é a resposta a essa informação de alerta, tá bom? Que é geralmente relacionada a sentimentos, a sensações, a emoções desagradáveis, tudo bem? Então, dor e nocicepção não são a mesma coisa, tá bom? E aí, o que é importante, se eu perguntar para vocês, onde vocês estavam dia 8 de julho de 2014, será que vocês lembram? Tenta fazer um retrospecto aí, se vocês lembram o que vocês estavam fazendo dia 8 de julho de 2014. Aí muita gente vai dizer que nem eu, Karina, não sei nem o que eu comi ontem, como é que eu vou saber o que eu estava fazendo em julho de 2014? Mas se eu mostrar essa imagem para vocês, muitos de vocês, quem gosta de futebol, vai lembrar desse desastre que foi o jogo do Brasil e da Alemanha, 7-1, né? Então, eu só queria dar um exemplo para vocês de que a dor, e foi muito doloroso aquele jogo para a gente, ela gera uma lembrança, né, que vai ficar marcado para o resto da vida, tá? Levando isso para a nossa prática clínica, é a gente respeitar a experiência do nosso paciente ao longo da vida dele. Então, muitas vezes, uma experiência aversiva, desagradável, vai fazer com que ele tenha medo do jaleco branco, medo da agulha para injeção. Então, olha como é importante, desde as primeiras vacinas da criança, que essa experiência não seja desagradável, né? Porque isso pode ajudar ao longo da vida a ser um disparador, né, de uma lembrança desagradável para potencializar o medo ou a dor, tá bom? Então, a gente lembrar disso, quanto algumas experiências são marcantes para a gente, tá bom? E aí fica a pergunta, pisar num prego não dói? Dói, né, gente? A gente fala que essa percepção da dor é um estímulo saliente, né? Que está sempre ali lembrando a gente e não faz a gente esquecer.
Então, a dor é um estímulo saliente, né, de proteção do organismo. Isso é muito importante a gente entender, que a dor é desagradável, mas ela é importante no sentido de manter a vida, porque ela nos protege, né? As pessoas que têm uma disfunção de não sentir dor, a expectativa de vida é muito baixa, tá? Então, quando a gente pisa num prego, dói, porque é o que mais está saliente para a gente estar sentindo no momento. Mas, se eu falar para vocês que vocês pisaram no prego e atrás tem um leão, o que é mais importante? Eu correr do leão ou eu sentir a dor do prego? Né? Então, é importante a gente entender que essa saliência muda de acordo com o contexto que a pessoa vive. Essa informação de saliência como ameaça à vida, ela muda do contexto. Por isso que a gente entende alguns soldados, né, que no combate perdem até membros amputados e não sentiram a dor, porque naquele momento eles precisam proteger a vida, né, correr para se salvar. É por isso que a gente entende de alguns acidentes muito traumáticos, como ataque de tubarão, a pessoa relata que não sente dor, porque ela tem uma ameaça, né, maior para a vida dela, né? Então, é importante que a gente entenda esse contexto, ok? E aí, o que é importante a gente pensar? Mas, Karina, por que eu vou me preocupar com dor, né, no mundo cheio de doenças que matam, né? Você está falando que a sobrevivência é o mais importante, né? Então, o que a gente tem que considerar é que até 2018, as 10 maiores doenças que matavam no mundo, acometimentos que matavam no mundo, das 10 tinham dor. 10 tinha presença de dor. E muitas vezes, essa presença de dor não era o CID que levava o paciente, quer dizer, a Classificação Internacional de Doença, que levava o paciente ao atendimento, né, pelos profissionais da saúde. Mas é importante que a gente entenda que quando o paciente chega com algum acometimento, como AIDS, tuberculose, né, um acidente encefálico, vítima de violência, ou uma infecção respiratória, ou mesmo câncer, a dor está presente nela. E muitas vezes ela é subtratada. E a gente esquece que junto com a dor, a gente tem um sofrimento que ele é contínuo nesse paciente e às vezes é uma dimensão silenciosa. A gente esquece, né, de tratar a dor. E como profissional de saúde, não só fisioterapeuta, mas todos nós, a gente precisa lembrar, né, de tratar essa dor para que a gente consiga reduzir ainda mais essa perda de qualidade de vida, tá bom? E a dor é uma questão de saúde pública? Será que é por isso que eu tenho que estudar dor? Para vocês da fisioterapia, que são fisioterapeutas, é muito importante que a gente entenda, porque é isso que a gente quer, recuperar e manter, né, a nossa capacidade funcional, que o mais importante quando a gente estuda várias doenças hoje em dia é a gente entender essa variável, que são os anos vividos com incapacidade. Então, o que a gente vê aqui, pessoal, que é importante vocês terem, quais são os principais acometimentos que geram incapacidade nos indivíduos, né, durante a vida dele. Então, as desordens musculoesqueléticas e as doenças mentais, né? Então, por isso que é importante a gente dar uma olhadinha na dor, porque quando a gente fala de distúrbios musculoesqueléticos, olha aqui os mais presentes: dor lombar, dor cervical, osteoartrite, né? Quer dizer, olha aqui, se a gente for olhar na coluna, Karina, será que eu tenho que saber atender coluna? Né? Se a gente for olhar, quase 70% dos acometimentos musculoesqueléticos vem da coluna, né? E a osteoartrite responsável por 10% desses acometimentos. Será que vai aparecer isso na minha clínica? Será que no ambulatório, né, para na hora que eu for fazer estágio, eu vou pegar pacientes com esse perfil? Então, o que é importante a gente entender que esses acometimentos crônicos, né, em que a dor está associada, eles são muito relacionados à perda da capacidade ao longo dos anos, né? Então, o quanto isso afeta o envelhecimento saudável e também a qualidade de vida ao envelhecer, não é?
E se a gente quer viver bastante, todo mundo vai envelhecer, né? Eu quero envelhecer e quero envelhecer bem, né? Então, a gente precisa dar uma olhada nisso. E aí, vocês precisam entender um pouquinho qual é o perfil. A gente não tem bons estudos no Brasil, não bons estudos, mas estudos bem abrangentes sobre a epidemiologia de dor no Brasil. É uma coisa que a gente precisa ainda fomentar no nosso país. Mas dos poucos estudos que a gente tem, a gente sabe que 80% dos pacientes que chegam ao serviço público apresentam dor, né? Isso atinge de 30% a 40% da população brasileira como um todo. E olha, no SUS, de 30% a 50% são pessoas acometidas com dor crônica. E ela está muito associada à falta no trabalho, à licença médica, à baixa produtividade, não é que não torna ninguém satisfeito e feliz para a condução da sua vida, né? Mas aí eu fico, para vocês que estão já no estágio, para vocês que estão nas aulas práticas, para vocês que estão na clínica, uma pergunta muito séria. Quem aqui mensura sistematicamente a dor na sua prática profissional? Isso é muito importante porque a gente tem muitas pessoas que atuam e que não mensuram sistematicamente a dor na prática profissional. E a dor, gente, ela é nosso quinto sinal vital. É importante que a gente entenda, e a gente aprende muito na universidade, né, na faculdade, a fazer frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né, mas a gente não consegue, né, pensar na dor como quinto sinal vital, e isso precisa ser implementado em todos os níveis de atenção à saúde. Então, o mais importante é a gente pensar a dor como quinto sinal vital, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido, não esquecer que a gente foi formado para cuidar de gente e não da doença, tá? Então, mesmo nos casos incuráveis, eu vou cuidar de você. Então, não é possível que em 2020 a gente ainda não trate dor, mesmo em doenças crônicas, né? Mesmo em doenças incuráveis como câncer, né? O alívio da dor, ele pode acontecer. Não há nada que não possa ser feito. Sempre há o que fazer. Eu acho que é muito importante que isso fique para vocês. Então, a gente tem que respeitar a dor do paciente e mudar o pensamento que isso faz parte, né? Que não tem o que fazer. A gente tem um roteirinho proposto pelas grandes sociedades de dor de como avaliar a dor como quinto sinal vital, mesmo quando eu não posso usar aqueles instrumentos validados e construídos para dor geral ou dor específica, né? Então, a gente sempre perguntar quando começou a dor, onde é a dor, qual a intensidade da sua dor, o que melhora, o que piora a sua dor e o que desencadeia essa dor, né? Isso é muito importante, gente, e é simples. Então, eu acho que esse roteirinho é para ninguém ter desculpa de que não vai avaliar a dor, né? Então, mesmo que eu não tenha tempo para usar questionários validados, eu tenho como avaliar a dor. Tá bom? Então, a dor é o quinto sinal vital e a gente não pode esquecer isso, tá bom? E a gente precisa também fazer uma avaliação qualitativa da dor do paciente, né? Que essa descrição de como que é essa dor dele, é enfacada, é profunda. Então, a descrição da dor é muito importante. Mas só sabe tratar dor quem conhece as dimensões da dor, tá bom? Então, além do conceito de dor da IASP, o que é importante que vocês gravam é esse slide. A dor, ela tem 3 dimensões. Ai, Karina, nós vamos tratar e avaliar e tratar a dor como no modelo biopsicossocial. Quem não entende as 3 dimensões da dor, não entende o que é avaliar e tratar dentro do modelo biopsicossocial. Então, a dor, ela tem 3 dimensões. A sensitivo-discriminativa, que está muito ligada à localização da dor, às características físicas dessa dor e temporais. A dimensão afetivo-motivacional, que está ligada ao desconforto, ao comportamento defensivo que a dor gera, esse medo que a dor gera, eu achar que a dor é uma punição para mim. E a cognitiva-avaliativa, que está ligado muito ao julgamento, às crenças e aos pensamentos que essa dor provoca no indivíduo, tá bom? Muitas vezes a gente não vai, como um profissional, atuar nessas 3 dimensões. Por isso que o atendimento da dor precisa ser interdisciplinar. Porque senão eu vou achar que é insucesso a minha terapia e, na verdade, eu só estou tratando aqui, ó, a localização da dor. Mas eu esqueço que a crença, os pensamentos,
o desconforto, o medo, ele tem influência, né, no aparecimento da dor, na intensidade que o paciente relata e nas incapacidades vindas juntos com a dor, tá bom? Se a gente esquecer isso, a gente não está tratando dor no modelo biopsicossocial. E isso muda, gente, isso é individual de paciente para paciente. Tem paciente que é mais fatores biológicos associados à dor, mas tem paciente que é a relação com o trabalho, a relação com a família, que causa dor. E aí, por isso que a gente precisa de uma equipe interdisciplinar para tratar a dor. Mas, Karina, eu tenho uma clínica individual, mas a gente precisa criar essa rede, mesmo quando a gente está dentro da rede privada, né? E a dor seria um companheiro inevitável da velhice? Karina, não tem jeito. Idoso sente dor, né? E aí eu gosto muito dessa charge, que eu não sei se vocês conhecem, que diz assim, né, o profissional da saúde fala para o idoso, a dor na sua perna direita é devido à sua idade. E ele fala, não, porque a minha outra perna não dói e tem a mesma idade. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso, né? Porque é assim que o paciente se sente quando a gente justifica a dor, muitas vezes porque a gente não consegue resolutividade no tratamento, com essa justificativa que é a idade do paciente. E a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, as dores são muito prevalentes na população idosa, mas não quer dizer que a dor é necessariamente presente no envelhecimento e no idoso, tá bom? Mas o idoso, ele tem capacidade de sentir dor, isso é importante, né? Então, a gente não pode deixar de avaliar a dor no idoso, porque muitas vezes esse idoso tem a dor subtratada ou nenhum tratamento para dor, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês esse estudo que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Nossa, Karina, a gente está falando de degeneração, de sinais de degeneração na coluna, né? Que a gente já mostrou que é a maior prevalência de distúrbios musculoesqueléticos relacionados à incapacidade nos anos, e realmente, olha aqui como aumenta a prevalência dessas degenerações com a idade. Mas olha aqui, isso é importante. Aumenta, sim, a prevalência desses acometimentos, mas esses pacientes são assintomáticos. Então, a gente não pode reforçar que as imagens que aparecem em radiografias, em ressonâncias, em tomografias, são a justificativa para permanência da dor no nosso paciente, porque não são, tá bom? As degenerações que acontecem, principalmente na coluna, nos joelhos, vindas da idade, elas não são justificativa para permanência de dor crônica, tá? Então, a gente não pode dizer que a dor, ela é obrigatoriamente associada ao processo de envelhecimento, tá bom? No idoso, vamos agora falar do idoso especificamente. O idoso é sim a dor, a principal queixa ambulatorial, né? Muito frequente. A gente tem de 20% a 50% dos idosos da comunidade que apresentam dor. E se a gente for para as instituições de longa permanência, pessoal, olha como cresce essa prevalência de dor nos idosos, de 40% a 83%. Então, se eu trabalho numa instituição de longa permanência, numa EPI, eu preciso focar o meu atendimento e a minha avaliação em dor. Infelizmente, 50% dos idosos com dor crônica, eles não recebem tratamento adequado, e mais grave ainda, 25% deles vêm a óbito sem ter tido a oportunidade de alívio da dor, né, durante a vida, tá? Vou mostrar para vocês um estudo que a gente fez em São Carlos, né, numa comunidade de alta vulnerabilidade social aqui. A gente acompanhou em 2015 345 idosos, 42% tinha dor lombar. A gente voltou nessa população desse bairro de vulnerabilidade social, onde a gente tinha agora 237 idosos, alguns faleceram, alguns mudaram de endereço, né? A gente tinha 182 idosos com dor, né? Sendo que desses 117 tinham dor lombar. Então, realmente, a nossa prevalência de dor lombar estava muito próximo ao que é relatado na literatura. Então, quantos esses idosos têm acesso a grupos preventivos, né, a grupos de assistência à dor? Então, se a gente não avalia, a gente não identifica esses idosos, né?
E o que a dor vai provocar nos idosos, né? Primeiro, alteração de humor, isolamento social, vai interferir na qualidade do sono, vai levar a comprometimentos cognitivos, né? E tudo isso associado vai levar a um risco maior de cair e a incapacidade para a realização das atividades de vida diária, para a deambulação, né? E um impacto muito grande, pessoal, nos serviços de saúde, né? Porque esse idoso que tem dor e não é assistido, ele vai procurar cada vez mais, vai usar cada vez mais medicamentos, né? Então, a gente sabe de 10 medicamentos vendidos, 5 são para dor, né? Então, isso mostra para a gente, leva que o idoso começa a ter um envelhecimento dependente, né? E mais fragilizado, tá bom? Tá, Karina, a gente sabe que com o envelhecimento, a gente tem aspectos sensoriais e de cognição que afetam, né, a resposta dolorosa. Então, sim, o envelhecimento, ele pode afetar, como ele afeta aspectos sensoriais e cognitivos, que são responsáveis por essa resposta dolorosa, alterar, sim, a resposta dolorosa. Mas isso não quer dizer que o idoso não sinta a dor, né? Então, o que a gente vê é que a gente pode ter até uma dificuldade para avaliação, mas o quanto essa dificuldade para avaliação dificulta a gente avaliar a capacidade funcional associada a essa presença de dor. E aí, a gente tem que se capacitar, né? A gente tem escalas específicas para o atendimento do idoso, né? Essa escala aqui foi validada pela Unifesp, em São Paulo, pela doutora Fânia, geriátrica Payment Sures, para uso ambulatorial. A gente tem as escalas unidimensionais, que vocês já conhecem, mas o que é importante vocês entenderem, que se eu tiver que optar por uma escala para idoso, né, não é a EVA, não é a escala visual analógica mais adequada. Há estudos que mostram que a escala verbal numérica é a mais adequada para o idoso, ele consegue relatar a sua dor com uma maior precisão. Então, Karina, se eu estou num serviço específico do idoso, por que não fazer a opção por essa escala mais apropriada para a minha população? Ok? Mas, lembra aquela nota 6 da IASP? O que eu queria mostrar para vocês é que a incapacidade de comunicação não afeta a pessoa sentir dor. E isso no envelhecimento, muitas vezes, foi negligenciado. Então, o idoso, a gente sabe que com o passar dos anos, né, principalmente nas idades mais avançadas, a partir dos 75, 80 anos e com o avançar da idade, a gente tem uma prevalência maior de demências. E eu não estou falando só de Alzheimer, eu estou falando de qualquer tipo de demência que pode aparecer no envelhecimento ou comprometimento cognitivo leve, que prejudica, sim, que torna mais... prejudica a comunicação da dor, né? O relato verbal da dor pelo idoso, né? Mas ele não altera a capacidade do idoso de sentir dor. Então, a gente sabe que com a demência, a gente tem uma alteração da tolerância à dor, né? E que isso vai dificultar o indivíduo a capacidade de comunicar a nós, profissionais da saúde, ou seus cuidadores familiares ou formais, como que ele sente dor, ou se ele está sentindo dor, ok? E aí, como é que eu vou avaliar isso? Mas aí eu não vou avaliar? Meu idoso está internado no hospital, já não fala, ou está na ILPI, ou está no cuidado domiciliar, e eu vou fazer fisiodomiciliar nele, e eu não me preocupo se ele está sentindo dor? Então, isso, a gente precisa se capacitar, e o profissional de saúde precisa estar atento a isso, né? Então, a gente considerar a análise de comportamentos desse indivíduo. Então, a apatia, né, a vocalização, né, o franzir das sobrancelhas, uma postura antálgica, né, atitudes inadequadas no leito, né, várias outras mudanças que, se a gente observar e ensinar os familiares, a gente pode identificar a dor nesses pacientes que não conseguem se comunicar e tratar, gente, e proporcionar alívio para esse paciente, e reduzir o sofrimento desse paciente idoso que não consegue mais se comunicar com a gente, porque a gente tem um olhar atento a esse paciente que está sob nossos cuidados, tá? E para isso também, não tem desculpa não avaliar quando a gente está numa
unidade de terapia intensiva, quando a gente está numa instituição de longa permanência, ou no próprio cuidado domiciliar, que são escalas diretas de observação, essa do idoso, e essa relatada pelo cuidador para aquele idoso que não consegue se comunicar. Tá? Então, isso é muito importante, né? Capacitem a equipe e trabalhem junto com a família para que a gente possa avaliar a dor do idoso, né? E medicá-lo e fazer controle para que ele não sofra em silêncio, tá bom? Então, para a gente da fisioterapia, o que é importante? Karina, o que é importante para eu saber quando eu estou com o meu idoso fazendo tratamento na clínica? O que a dor altera nessa incapacidade ao longo dos anos, tá bom, pessoal? Então, o que a gente sabe é que a dor altera, sim, parâmetros cinemáticos da marcha, né? Então, a gente tem variáveis espaço-temporais que são comprometidas com o tempo com o idoso, e isso é importante, porque, por exemplo, quantos idosos com dor lombar crônica muitas vezes vão para o Pilates, que é excelente, mas a gente não tem um treino de marcha associado a isso. E a gente sabe que os parâmetros de comprimento de passo e de passada, né, de velocidade do passo e de largura do passo são alterados, né, em quem tem dor lombar mais do que os idosos na mesma faixa etária que não tenha dor crônica, ok? Além disso, a gente sabe que quando a gente pede para os pacientes com dor lombar, por exemplo, fazer uma caminhada rápida ou uma caminhada na sua velocidade normal, a gente tem alterações também, o que pode levar o idoso a ter um risco maior de cair. E mais do que isso, né, gente? Porque a gente trabalha tanto com velocidade da marcha, e vocês devem trabalhar muito isso na fisioterapia em geriatria, porque ela é um preditor de morbidade e mortalidade, né? Então, a gente sabe que os idosos com dor lombar crônica, eles têm essas alterações. E a gente pode ver aqui, ó, alterações na velocidade da marcha, né? Tanto na velocidade autorreferida como na velocidade, alterações no tempo de subir ou descer degraus, e isso aqui tem muito a ver, né, com a mobilidade desse idoso, o deslocamento desse idoso no ambiente, tanto domiciliar como na rua. Então, o quanto é importante a gente avaliar isso e treinar para que ele se sinta seguro dentro de casa e fora de casa, né? Então, a gente tem alterações no comprimento do passo também, né? Dos idosos com dor lombar, tá? E o que a gente sabe é que em idosos longevos, com mais de 80 anos, eles possuem o maior risco de cair quando eles têm dor crônica, né? Seja pelas essas alterações na marcha, seja por comprometimento nas dimensões cognitivas, como a atenção e como a função executiva, que é esse planejamento, né, das nossas ações ao longo do dia, tá bom? E que torna muito importante nos indivíduos com dor, e aí vale também para os pacientes com diabetes, a avaliação dos pés. Tudo bem? Mas o que é importante quando a gente fala de idoso e dor crônica? Por que esse sofrimento em silêncio dos idosos? Porque essa falta de assistência à dor dos idosos, a gente considerar que é idoso, vai sentir dor mesmo, né? Já tá velhinho. Por que isso é tão grave, pessoal? Porque essa pessoa que tem dor crônica, e vamos falar antes dos 60 anos, esse adulto que vem com dor crônica, né? Chega aos 60 anos, continua com dor crônica, e não aprende a manejar o autocuidado, não consegue um alívio da dor, para que esses episódios de dor mais intensos fiquem mais espaçados. O que a gente vê ao longo do tempo, e que é muito importante com a dor e o processo de envelhecimento, é que a persistência da dor, ela causa um risco maior, tanto para o aparecimento como para a progressão de comprometimento cognitivo e o aparecimento de demências, tá? Então, é muito importante que a gente trate a dor crônica para que essa pessoa, durante o processo de envelhecimento, não tenha prejuízos na sua cognição e o risco maior, associado principalmente, né, com outros fatores de risco para a demência, que a gente sabe, né, genético e outros fatores,
exacerbados esse risco porque ele tem dor crônica. Então, é essa a importância de que, independente da sua área, você atue no alívio da dor, porque a persistência da dor altera dimensões como a atenção e como o comprometimento cognitivo ou o risco para aparecimento de demência. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que a dor ela é modulada por crenças, e esse é o fator-chave para que a gente trate a dor como um fenômeno biopsicossocial. Para isso, uma das ferramentas que a gente tem é educação, né? Isso já era feito antes com educação em dor, mas focado muito na neurofisiologia, e agora a gente usa muito educação em neurociências da dor. Esses são os principais pesquisadores e sobre educação em neurociências da dor. A gente tem o Felipe Reis, né, que a gente usa na clínica da dor aqui na UFSCar, muito do pesquisa em dor do professor Dr. Felipe Reis, né, e do material do Retrain Pain. São esses materiais que a gente usa no dia a dia na clínica da dor aqui na UFSCar. Então, esses são os maiores pesquisadores a respeito de educação em neurociências da dor, né, e o que é isso? Para quem não sabe, é uma abordagem educacional dentro desse modelo biopsicossocial que é desenvolvida para a gente reduzir a dor, né, e a incapacidade que vem junto dela. Principalmente entendendo, né, o paciente entendendo que essa dor pode ser influenciada por suas crenças e pensamentos. Por isso que ela vai além do atendimento nos fatores biológicos da dor e passa principalmente para o entendimento do paciente de quantos fatores psicossociais podem estar intensificando essa dor, tá bom? Então, a gente vai realmente ensinar o paciente a respeito de neurociências da dor, para que eles entendam o que é minha dor e como elas são produzidas e como elas podem ser exacerbadas, tá? E identificando isso, eles conseguem modificar suas atitudes, comportamento, fazer escolhas junto com a gente sobre o melhor tratamento e mudar estilos de vida se isso está afetando ou influenciando a dor, tá bom? A educação em neurociências da dor, ela é feita tanto para a dor aguda, preventiva, quanto para a dor crônica. Então, a gente tem um estudo muito bacana no ambiente hospitalar para idosos que iriam receber artroplastia de joelho. E aí, eles receberam educação antes da cirurgia, e esses idosos, quem recebeu educação no hospital, com uma sessão, 3 sessões rápidas no hospital, eles tiveram uma melhora, né, no pós-operatório para o enfrentamento do pós-operatório, tá bom? A dor crônica é usada, gente, para várias... A dor crônica, desculpa, a educação em neurociências da dor é utilizada para vários acometimentos, fibromialgia, dor de cabeça, dor pélvica, né? Artrite reumatoide, osteoartrite, muito para dor lombar, né? Dor cervical. Então, a gente é usado para qualquer condição, principalmente as crônicas. Mas eu vou fazer educação com todo mundo? Primeiramente, não adianta a gente querer impor ao paciente essa educação. Isso é muito importante. Eu preciso verificar se o paciente está pronto para isso. Quais são os conceitos que ele tem, quais as explicações anteriores que ele tem, principalmente as insatisfações. Paciente com dor crônica, geralmente passou por mais de 10 profissionais, né? Então, ele está com uma motivação baixa, ele já não quer ouvir. Então, essa aliança terapeuta-paciente, ela precisa ser primeiro investigada. E aí, pessoal, a gente precisa entender que é essa aliança que vai fazer com que meu tratamento tenha maior aderência, né? E maior motivação para continuar. A gente não trata sozinho. Se o meu paciente não mudar, né, o estilo de vida dele, o que ele faz em casa, isso vai ser mais difícil eu ter sucesso na minha terapia. Então, a habilidade de comunicação do terapeuta, ela é muito importante, né? E tem que ser individualizado. Cada paciente é um. Se eu não estabelecer essa relação, antes de iniciar a educação em neurociências da dor, não inicie, tá bom? Então, a gente tem que entender que é uma motivação para mudança do paciente. Então, a gente vai trabalhar com estágios de mudança. Então, não adianta eu explicar a educação, como a dor aparece e querer uma mudança
totalmente do meu paciente, é uma escadinha, né? Então, primeiro ele vai reconhecer o problema, ele vai entender e falar para você que ele tem vontade de mudar, ele vai estar pronto para agir, então ele vai pactuar com você como isso vai estar, ele vai fazer, mas a gente precisa manter, e isso é o mais difícil, né? Então, para todos nós, né? Quem não começa a fazer regime na segunda, tá bom? Como a gente faz isso? Pode fazer em grupo ou individual. Se for em grupo, precisa ser as mesmas patologias junto, tá? E aí depende do tempo que você tem, de 20 a 60 minutos. A gente começa com 3 perguntinhas simples. Alguém já te explicou por que você sente dor? Gostaria de saber por que sua dor não melhora? E gostaria de saber mais um pouquinho sobre a dor, seu tratamento? Então, aí a gente começa com uma participação ativa do paciente em querer entender a sua dor. E o que a gente quer é melhorar o enfrentamento. Para quê? Para reduzir esse valor de ameaça, para o paciente entender que sentir dor não piora a sua lesão e o que pode disparar. Ele para de ser passivo e entender que o que acontece no dia a dia dele ativa essa dor, né? A gente incentiva boas estratégias, então aprender sobre o problema, né, como se mover, os limites da dor, mas sempre com um aspecto positivo. Então a gente deixa a opção do paciente de mudar para que isso faça diferença no que ele já passou ao longo da vida com dor. A gente usa educação em dor, ele entender que a dor não prejudica, a exposição gradual e o corpo virtual. Exposição gradual é eu pactuar com o meu paciente o que ele gosta de fazer, né? Eu encontrar um valor, né, basal, né, de uma quantidade dessa atividade que não gere dor para ele e ir progredindo isso dentro dos limites. Tá? A exposição gradual é muito importante para que o paciente entenda que o movimento, ele provoca alterações de dessensibilização do cérebro para sentir a dor. Quando a dor é muito intensa, eu posso acessar o corpo virtual, que é antes dele se movimentar, ele pensar no movimento para que isso não gere dor, para preparar ele para quando ele se sentir apto ao movimento, né? E se ele sente mesmo assim dor, o que não é corriqueiro, mas pode acontecer, ele vai acessar uma parte do movimento. Então, a gente trabalha muito com isso dentro da clínica da dor, tá bom, pessoal? Bom, eu queria mostrar para vocês que a gente tem na UFSCar dois tipos de pós-graduação, processo seletivo dentro da pós-graduação em gerontologia, para quem quer pesquisar, né? Eu trabalho com dor crônica, comportamento motor e dor e quedas, e a gente também tem a especialização lato sensu, interdisciplinar para dor crônica. Então, a gente recebe esses dois alunos, né? Pós-graduando estricto sensu e pós-graduando lato sensu, né? Um para se qualificar com dor e outro para gerar conhecimento a respeito da dor crônica junto com o processo de envelhecimento. Eu espero que faça vocês refletirem sobre a prática clínica de vocês e principalmente sobre o planejamento terapêutico, né, no dia a dia da clínica, para como eu vou abordar e tratar esse paciente, além do que vocês já conhecem, né, dos recursos fototérmicos que a gente usa, os próprios exercícios, a gente associar a educação e essa exposição gradativa, né, ao movimento para o paciente com dor, no sentido de dessensibilizar esse sistema de alarme dele para sentir dor crônica. Tá bom? Muito obrigada. Bom, professora, eu acho que o que você disse, né, sobre sempre há o que fazer, acho que me marcou bastante durante a sua aula, porque realmente é isso, né, sempre há o que fazer dentro desse modelo biopsicossocial, que a gente não poupa esforços para atender e poder ajudar os pacientes da melhor forma possível, né? Lara, eu espero que vocês guardem isso, quanto o conhecimento, né, do conceito da dor e o que provoca, o que pode piorar, faz com que a gente planeje esse tratamento junto com o paciente, e o quanto a dor crônica exige, né, um olhar diferenciado para esses disparadores, não só biológicos, mas biopsicossociais. Eu espero que não tenha sido doloroso para vocês, mas o que façam refletir tanto na prática de estágio de vocês, como na prática clínica, tá bom? Sim. Muito obrigada, professora, em nome da comissão, por essa aula maravilhosamente ministrada. Tenho certeza que foi muito esclarecedor.
Mais uma vez, obrigada pela sua paciência, dedicação e por estar aqui conosco. Eu que agradeço vocês, fico muito feliz. Eu fui do centro acadêmico, então fico muito feliz de ver vocês envolvidos, né, com essa busca de conhecimento e qualificação ainda na graduação. E a gente está pertinho, tá? Fica o convite para quando quiser voltar presencialmente, vocês também virem conhecer a nossa clínica da dor da UFSCar, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Queria agradecer a todo mundo que está na aula até agora com a gente. E que nós iremos dar um intervalo de 5 minutos e depois a gente vai voltar com a roda de conversa para, se caso tenha ficado alguma dúvida, para que a professora possa esclarecer e conversar mais um pouquinho com a gente. Então, até já já!